Bom dia, gente. Porção da palavra do Senhor de hoje. Vim transmitir em live, porque eu acho que vai estender um pouquinho. Mas, amém. O assunto é forte, o tema é forte. Eu estou aqui compungida pelo Espírito. Que Ele me dê graça para transmitir. Pai, exaltado seja o Teu nome nessa manhã. Entronizado seja. Louvado seja. Não há outro como Tu, não há quem se compare a Ti. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Ministra os nossos corações através da Tua palavra viva, da Tua palavra revelada pelo Teu Espírito, da Tua palavra ministrada, que o Teu Espírito Santo flua nessa hora. Oh, e traga clareza, ativa, desperta, ministra, sacuda o nosso ser. Tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus. Tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus. Tu tens liberdade. Aleluia. A palavra está em Romanos 8. Romanos 8, versículo 26 e 27. O 26 vai dizer assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como devemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos para serem transmitidos por palavra. E aquele que investiga os corações conhece exatamente a mente do Espírito, o pensamento do Espírito, porque sua intercessão a favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina. O título da minha devocional de hoje vai falar da vinha da oração. Falar de oração é algo que mexe muito comigo, mexe com a minha essência, mexe com Pátia, identidade, quem Pátia é, e é muito bom. E eu vou ler com vocês e vou compartilhando aquilo que o Espírito está ministrando. Ó meu filho, ó minha filha, os dias estão carregados de fardos pesados. E esses fardos precisam ser levados pelos guerreiros fiéis de oração. Onde estão as pessoas que se dispõem a assumir esse ministério? A palavra plantada secará, semelhantemente à semente lançada, se caso não for regada com lágrimas de intercessão. Não deixe que esse ministério silencie em sua alma. Vou dar uma paradinha aqui. O Senhor, Ele chama os seus guerreiros de oração. O Senhor, Ele tem despertado os seus guerreiros de oração nesse tempo. A palavra plantada, a palavra lançada secará se não houver lágrimas de intercessão. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque quantas palavras na nossa própria vida ou na vida da igreja, proféticas, já foram proferidas e elas não floresceram. E por que não floresceram? Porque faltou pessoas disponíveis nesse mistério, nesse ministério, na vinha de oração. Pessoas que regam a preciosa semente da palavra com lágrimas. Pessoas que oram alinhado com o Espírito, com o gemido do Espírito. Pessoas que se entregam a uma oração mais profunda e não superficial. Porque uma oração baseada naquilo que eu entendo, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso ser importante, ela é uma oração ouvida? Sim, o Senhor ouve todas as orações.
mas ela é uma oração mais superficial. O Senhor, Ele está nos chamando a uma oração mais profunda e mais precisa, mais eficaz, que é uma oração alinhada com o Espírito. A gente acabou de ler. Não sabemos orar como devemos, mas o Espírito, que intercede com gemidos inexprimíveis, ele investiga corações e conhece exatamente o que é necessário. Orar, interceder. E a sua intercessão em favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina. Então eu preciso me dispor ao Espírito para que Ele me conduza em oração. Essa é uma oração mais aprofundada. Essa é uma oração mais guiada, mais conduzida pelo Espírito. E uma oração mais eficaz, uma oração mais precisa. E também vai dizer no texto que Ele intercede por nós com gemidos profundos. Queridos, onde estão aqueles que estão disponíveis na vinha de oração a receber os gemidos do Espírito por esse tempo, por essa hora, pela igreja nesse tempo, por essa geração? Tem hora que eu acho que eu tô enlouquecendo, mas eu não tô enlouquecendo. Que me vem um clamor, um gemido, uma súplica por esse tempo, pela igreja nesse tempo, por essa geração. São orações muito profundas. Parece até que eu vou ter um troço. Ontem mesmo no culto eu fui tomada por uma oração nesse nível, nesse sentido. Essa é a oração de súplica. A gente ama ir pro culto, a gente ama cantar aquele louvor. Me ensina a clamar e suplicar até que o Senhor venha. A oração de súplica nada mais é do que o Espírito Santo de Deus compartilhando os gemidos mais profundos dele com você, para que você ponha para fora isso em oração, em intercessão. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. O Senhor chama, o Senhor comissiona pessoas para esse ministério. Não há glamour, não há status. Por isso que poucos querem. Porque ele é no oculto. Ele é num lugar que não tem visibilidade, mas ele é eficaz. Ele leva a igreja a obter vitórias jamais obtida. Esse ministério leva a igreja a acessar aquilo que é inacessível, aquilo que parece ser intransponível. Esse ministério leva a igreja, leva o povo a transpor batalhas e a vencer batalhas que pareciam ser invencíveis. Onde estão aqueles que vão dizer sim ao chamado da vinha da oração? Eu já disse sim. Eu tô aqui, Senhor. Eu tenho me entregado a esse chamado. Eu tenho falado, eu me coloco de joelho. É isso. Pátia, como que eu vou viver isso? Como que eu vou exercer isso? Você só se coloca de joelho. E você fala, Espírito Santo, eu tô aqui. Compartilha comigo os teus motivos de oração. Porque nós vamos orar cheios de motivos nossos. Cheios daquilo que nós achamos que devemos orar. Isso é uma oração que ela não é tão eficaz. Porque ela é uma oração baseada no próprio entendimento. E a Bíblia diz, não se estribes no teu próprio entendimento, não se baseie no seu próprio entendimento. Agora, uma oração eficaz é essa que é alinhada com o Espírito, essa que é guiada e conduzida por Ele, onde você se põe de joelho e fala, eis-me aqui,
Me dê os teus motivos, porque eu não sei orar da maneira que convém orar. Mas você sabe. Você sonda mentes e corações, você sabe o que precisa ser clamado, você sabe o que precisa ser orado. Mas, Pati, eu recebi pedidos de oração de fulano, de ciclano, apresenta esses nomes ao Espírito Santo, toma fulano em tuas mãos. Me mostra o que eu preciso orar por fulano, Espírito Santo. Me guia nessa oração por fulano, ele vai guiar. São orações eficazes. E o Senhor nos chama a vinha da oração. O Senhor está comissionando pessoas nesse tempo na igreja. Para quê? Para regar as palavras proféticas já liberadas sobre a igreja. E que não estão florescendo, porque não existe mais lágrimas, não existe mais orações de súplicas para regar essas sementes e fazê-las florescer. Não existe guerreiros mais de oração que brigue nas regiões celestiais para que a palavra se cumpra. Queridos, eu vejo no meu espírito, muitas palavras sobre os céus, palavras lançadas e que não se manifestaram na terra ainda, por não ter a oração alinhada com o Espírito, por não ter guerreiros de oração posicionados que trazem à existência aquilo que não existe, como se já existisse através da oração alinhada com o Espírito. O Senhor nos comissiona nessa manhã. Meu Deus, que forte, Senhor. Eu parei aqui. Você não pode deixar que esse ministério se silencie na sua alma, mas abra espaço em sua vida para ficar sós com o Espírito. E à medida que você se colocar à disposição do Espírito Santo, Ele te usará como canal conforme as necessidades e demandas para a oração. Nada é mais necessário nessa hora, nesse tempo presente, do que a oração que extrai o seu poder da plena operação, direção e unção do Espírito Santo. Eu estou chamando servos meus, cheios do Espírito, para concentrarem todas as suas energias na vinha da oração. O culto de olhos humanos terão janelas abertas para os céus. E os santos se unirão a você nessa operação. Outros ministérios você deve exercer. Mas esse deve exercer em união, mas esse deve exercer sozinho. Esse é o ministério de intercessão pelos santos, irmãos e irmãs na terra. E é um privilégio fazer parte dessa tarefa tão sagrada. Considere esse ministério precioso e importante. Vigie contra as distrações. Nada do que você possa fazer por mim é mais importante, diz o Senhor, do que o ministério da oração, do que atender ao chamado da vinha da oração. Viva em oração e você conhecerá uma vida repleta de alegria, recompensas, milagres, bênçãos. Queridos, eu tenho vivido essa realidade na minha vida. Eu tenho dito sim já há um tempo à vinha da oração. E eu tenho conhecido um Deus de milagres ainda. Eu tenho conhecido um Deus que ainda está pronto a agir, a fazer. Eu tenho conhecido um Deus que tem movimentado coisas extraordinárias. Eu tenho conhecido um Deus de restauração, que tem pego aquilo que está em cacos, quebrados, e que parecia ser impossível de ser restaurado, e tem restaurado. Eu tenho conhecido esse Deus na vinha da oração. Eu tenho visto o poder dele se manifestar. E ele nos comissiona. E aí eu quero falar da oração
eficaz. A oração eficaz é aquela que é alinhada com o Espírito, onde a gente deixa Ele compartilhar seus gemidos e motivos conosco. A oração baseada no nosso próprio entendimento, ela é superficial, mas a baseada nas instruções do Espírito Santo, ela é precisa, ela é direta, ela vai direto ao ponto e ela traz sobre a terra a realização do sobrenatural. E aonde está aqueles que vão clamar, mas que vão também suplicar, até que o Senhor venha por essa geração, até que o Senhor venha nessa geração. Onde estão aqueles que vão suplicar? A súplica é algo que já não tem sido praticado pela igreja há muito tempo, sendo que esse deveria ser o lugar preferido da igreja, o lugar de oração, de súplica. Queridos, esse é o poder da igreja. Deus tem falado tanto isso comigo, e eu tenho visto tanto que quando a igreja se posiciona nesse lugar de alinhamento com o Espírito, de oração e súplica, de se permitir ter orações guiadas e conduzidas pelo Espírito, a igreja, ela se torna poderosa. Sinais, maravilhas, milagres, cadeias são quebradas, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Esse é o lugar da igreja. Oração de súplica é quando o gemido do Espírito é compartilhado com você e você despeja aquilo que foi compartilhado com você em oração. Onde estão aqueles que vão carregar as palavras proféticas já liberadas e vão regar com lágrimas até que se cumpra, até que se cumpra, até que se cumpra. Eu fico atenta às palavras proféticas liberadas sobre a igreja. Eu pego e eu trago para cá. Eu estou aqui no meu cantinho de oração. Eu tenho um monte também agora particular. E eu trago para esses lugares. E eu começo a orar. Tem que acontecer, tem que acontecer. Espírito Santo, o que se faz? O que faz? O que é necessário ser feito para que se cumpra sobre a igreja? Onde estão aqueles que vão se colocar nesse lugar, que vão chorar, que vão clamar, que vão suplicar, até que as palavras proféticas liberadas se cumpram. Existem palavras proféticas liberadas sobre a sua vida. Existem palavras proféticas liberadas sobre a sua igreja. Existem palavras proféticas liberadas sobre os céus dessa cidade. E que ainda não floresceram, que ainda não se manifestaram. Porque não houve um regar com lágrimas. Não houve um regar. E o Senhor te chama. O Senhor nos chama. Ah, Deus, desperta guerreiros e guerreiras nessa manhã. Desperta, Senhor, homens e mulheres dispostos a se colocar na brecha como Neemias. Neemias, Neemias, quando soube de toda a destruição que estava acontecendo no meio do povo de Deus, de toda a devastação nos muros de Jerusalém, a primeira coisa que ele fez não foi montar num cavalo, arrumar recursos e ir para lá tentar restaurar, não. Não foi. Ele ficou meses orando, jejuando, chorando. A Bíblia vai dizer isso, chorando. A Bíblia diz que o semblante dele se caiu, sabe? Porque ele se colocou nesse lugar de não é esse o lugar do teu povo. O lugar do teu povo é um lugar restaurado. E se precisa de alguém disponível para fazer o que for necessário para que seja restaurado, eu estou aqui. Espírito Santo, eu estou aqui. Ele se apresentou em oração, em jejum. Ele falou, eu estou aqui, eu não sei nem o que fazer, eu não tenho recurso, mas eu tenho lágrimas.
Você pode olhar para o estado da igreja hoje e falar: eu não tenho recurso, eu não tenho condições de restaurar isso aqui. Querido, se você tem joelho, se você tem lágrima, você tem o suficiente. Você tem a matéria-prima que o Espírito quer usar nesse tempo para restaurar vidas, para restaurar pessoas, para restaurar qualquer situação. Você tem o suficiente. Se você tem joelhos, se você tem lágrimas, você tem o suficiente. Neemias, ele tinha joelho, ele tinha lágrimas, ele podia jejuar. E ele podia se apresentar, e foi o que ele fez. Ele se colocou na brecha. E Deus trouxe tudo o que ele não tinha. Deus deu influência com o rei. Deus trouxe os recursos, e não foi qualquer recurso, foi os melhores recursos. Então se coloque, se apresente na vinha da oração, e o Senhor, Ele vai trazer aquilo que é necessário nesse tempo. Eu não vou me estender mais. A mensagem profética foi liberada. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra fique ecoando no teu espírito e que o Espírito Santo te desperte. Não só sobre a igreja, não só sobre as causas no mundo, mas que o Espírito Santo te desperte até sobre a sua própria vida e sobre as suas próprias causas, porque sobre você existem palavras liberadas há tempos, que ainda não foram concebidas e realizadas, porque faltou atender ao chamado da oração alinhada com o Espírito, faltou regar com lágrimas as preciosas sementes que já foram lançadas sobre você. Que Deus te abençoe, que Ele ministre sobre você nesse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus.